Estamos de volta para mais um vídeo da nossa série Israel Antiga e Moderna. Eu sou o Roberto Matheus da Costa e você está no canal Mais Uma Voz. E nós paramos neste slide aí no último vídeo, onde vimos aí a profecia da corrupção da sede de nossa fé, que o empenho mais decidido de Satanás é corromper os homens que estão lá na liderança, nas posições de liderança da igreja, para que assim toda a obra venha a ser prejudicada. Ela disse claramente que se o centro da nossa obra se tornar corrupto, toda a igreja em seus diversos ramos e interesses espalhada por toda a face da terra sofre as consequências. Ela sofre as consequências. E nós vamos analisar aqui como que isso tem acontecido através desse vídeo. Se você não assistiu os vídeos anteriores, assista para você entender, tá? Para você entender do que se trata isso aqui, para você não pegar o bonde andando, vamos dizer assim, né, como diz o ditado, e tirar conclusões aí precipitadas a respeito do tema, né? Então vamos ver como que isso está acontecendo. Será que realmente a sede de nossa obra está se tornando corrupta? Se você pesquisar aí na internet sobre as corrupções da Igreja Adventista, sobre o ecumenismo, sobre a união da Igreja Adventista com outras religiões, você vai encontrar muitas e muitas coisas, né, a respeito deste assunto. Mas eu quero mostrar aqui algo para vocês que pouco é falado, pouco é dito por muitas pessoas aí fora a respeito da união da Igreja Adventista e com as outras religiões. Se você perguntar para um pastor adventista, para um líder adventista, se ela está ligada no ecumenismo com as religiões, não, eles vão falar que não estamos não. Eles vão falar assim, não, é que existe o bom ecumenismo e o mau ecumenismo. O bom ecumenismo, ele é aquele que você se une com as outras religiões para fazer o bem, para fazer obra de caridade. Mas o mau ecumenismo é aquele que as religiões se unem mesmo realmente para poder seguir o erro, a mentira, etc e tal. Eles vão dizer uma série de coisas aí para você ser enganado a respeito desse assunto. Se você perguntar assim, a Igreja Adventista faz parte do Conselho Mundial de Igrejas? Eles vão falar assim, não, ela está lá, mas apenas como observadora. Ela não desfruta dos mesmos princípios, né, dos mesmos objetivos. Não, ela está lá apenas como observadora. É isso que eles vão dizer para vocês. Mas eu quero mostrar aqui para vocês notícias oficiais da Igreja Adventista, o Sétimo Dia, dessa organização adventista moderna, que vem dando ciência que, além de estar unida com outras religiões de forma oficial, ela está liderando essa união. A coisa é muito mais séria do que você possa imaginar. Por exemplo, essa notícia aí, ó. Notícia oficial da Igreja Adventista. Você vê que é um site oficial, tá? Vou deixar o link aí na descrição depois para vocês. Tá escrito lá, ó, Igreja Mundial. Eu traduzi o site, tá? Porque o site está em inglês. Eu fui no Google Tradutor lá em cima e já traduz o site pra gente. Se você buscar esse mesmo recurso aí no Google Chrome, você vai conseguir traduzir também a notícia. Igreja Mundial, comunhões cristãs mundiais, né? Eleger líderes. Pensa aí que elegem líderes, né? A tradução não é 100% correta. Mas aí, olha que interessante aí na parte de baixo o subtítulo, ó. John R. Grass, que é aquele doutor lá que nós vimos anteriormente, diretor de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa para a sede do Sétimo Dia, a sede mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, foi reeleito como secretário-geral da Conferência dos Secretários das Comunhões Cristãs Mundiais, ou CSCM.
CWC. O grupo representa 2 bilhões de cristãos no mundo. Esse grupo aqui, um grupo cristão, as comunhões cristãs mundiais, representa 2 bilhões de cristãos no mundo inteiro. E quem que é o secretário-geral dessa comunhão cristã mundial? Esse organismo ecumênico? Foi um pastor adventista. Esse aí, ó, Dr. John Grass, que escreveu o livro Fé e Liberdade. Interessante, né? O pastor Relações Públicas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, representante mundial da Igreja Adventista na ONU, representante mundial da Igreja Adventista para a parte de liberdade religiosa, é também o secretário-geral das comunhões cristãs mundiais, que é uma associação que engloba, então, 2 bilhões de cristãos. Se a Igreja Adventista tem 12 milhões aproximadamente, 2 milhões de membros, o que um pastor adventista está fazendo aí, encabeçando uma organização com 2 bilhões de cristãos? Pergunta para o seu pastor. Talvez ele tenha uma resposta plausível para você. Nessa outra notícia aí do Seventh Day Adventist Church, né, que é o site de notícias aí oficial da Igreja Adventista, né, nós temos aí, ó, líder adventista, novo secretário geral das comunhões cristãs do mundo. Então aquele lá saiu, mas entrou outro. Olha aí, ó, Berna, Suíça. 2 de dezembro de 2014. O Dr. Ganoni Diop foi eleito o novo secretário-geral da Conferência Anual das Secretarias das Comunhões Cristãs do Mundo. Uma vez por ano, os secretários-gerais ou oficiais equivalentes ou oficiais equivalentes de um, né? Aí a matéria continua dizendo, eu vou deixar o link aí depois para vocês. Então aquele lá saiu e entrou esse aí, olha, pastor Ganoni Diop, que é aquele que você viu lá reunido com o Papa Francisco, o Tapa Francisco, vamos dizer assim, né? Tem que policiar para não falar Papa, porque Pai é só nosso Deus. Então este homem aí, um pastor da Igreja Adventista, que assumiu o lugar daquele John Grass, pastor Ganoni Diop, que é o representante mundial da Igreja Adventista para assuntos de liberdade religiosa e é o representante mundial da Igreja Adventista na ONU, pastor Ganoni Diop, assumiu o posto de secretário-geral das comunhões cristãs mundiais no lugar do anterior. Isso não é interessante? Um pastor adventista encabeçando um organismo ecumênico, que é a comunhão cristã mundial. Estão tudo em comunhão. A comunhão das religiões, o ecumenismo oficializado. E não só a Igreja Adventista fazendo parte, mas encabeçando isso daí, meus amados. Tá aí, ó, pastor Ganoni Diop. Vou deixar o link aí na descrição para vocês. Tá? E aí volto a citar lá aquele texto. Vamos descerrar as cortinas aí para nós vermos aí uma foto da sede mundial da igreja Adventista Sétimo Dia, lá em Silver Spring, Maryland. E aí o texto da nossa profetisa aí, olha. Se o centro da obra se tornar corrupto, toda a igreja, em seus diversos ramos e interesses, espalhada por toda a face da terra, sofrem consequência.
Então não pense você que você está numa igrejinha aí pequenininha do interior, que você não está sofrendo as consequências da corrupção desses homens. Você está. Tudo que eles fazem lá em cima, as decisões que eles tomam lá em cima, afeta você aqui na ponta. Não pense você que você está fora dessa corrupção, não, que você faz parte. Principalmente se você fica caladinho aí, sentado no banco da igreja, aceitando tudo que é colocado para você. Principalmente se você é um pastor aí que recebe salário dessa organização corrupta e fica caladinho, não denuncia os podres dela. Você está sendo conivente, você está sendo covarde, você está sendo corrupto, assim como esses homens. E aí nós temos, o presidente da IASD participou de cerimônia que anunciou o fim do protestantismo. Líderes de todas as igrejas concordam com o representante do Papa, inclusive o Ted Wilson aí, ó. Você tem aí a foto do Ted Wilson aí, ó, junto com outros homens aí, tá vendo? Ó, de outras religiões do catolicismo, cristãos ortodoxos e tudo mais aí, ó. E ele lá junto, ó. Ele e a esposa dele. Todos unidos lá, ó. Mais uma notícia aí de um site oficial. Não estou mostrando aqui sites de quem está falando mal da igreja, não. Porque você poderia... esse site aí é um site que só fala mal da igreja. Não. Site oficial da Igreja Adventista, da Organização Adventista do Sétimo Dia. Da Empresa Adventista do Sétimo Dia. Ted Wilson aponta a Bíblia a líderes políticos e religiosos russos. O presidente da Igreja Adventista apela à reforma do coração num evento de Moscou, marcando os 500 anos, né, aniversário da reforma protestante, que foi aquele que eu mostrei para vocês antes. Aquela foto anterior lá, um evento lá na Rússia, que ele ali, junto com vários outros líderes religiosos, né, teve até uma oportunidade de falar um pouquinho lá, apontou a Bíblia, aponta vocês a Bíblia, defenda este livro lá na Rússia. Muitos adventistas podem pensar assim, nossa, olha só, pastor adventista defendendo a Bíblia lá na Rússia, um país que persegue cristãos e etc e tal, papapá. Que homem corajoso, que homem idealista, que homem que representa bem a nossa igreja. É? Você está certo disso? Vamos ver um pouco dessa matéria aqui. Essa matéria eu faço questão de ler um pouco com vocês, para ver o teor da mesma. Ele também agradeceu ao governo russo por proteger a liberdade religiosa. Olha só, o pastor Ted Wilson, presidente mundial da Igreja Adventista, agradeceu ao governo russo por proteger a liberdade religiosa numa parte do mundo onde pode ser difícil para os protestantes espalhar o evangelho. É muita demagogia, né? Vamos continuar aqui. Líderes do governo russo e várias denominações religiosas reuniram-se na Casa Paskov, eu acho que é isso, né? Uma mansão da nobreza do século XVIII, ao lado das muralhas do Kremlin, para lembrar a reforma. Entre os 15 palestrantes estavam o assessor titular do Kremlin, o Sergei Kirienko, acho que é isso, que apresentou saudações ao presidente Vladimir Putin, um líder da Igreja Luterana Russa, que foi o principal organizador do evento e o embaixador da Alemanha na Rússia, né? Esse Sergei Kirienko apresentou saudações a esses homens, né? Vladimir Putin, ao líder da Igreja Luterana Russa, que foi o principal organizador do evento, e o embaixador da Alemanha na Rússia. 6 músicas religiosas foram apresentadas
entre os discursos, incluindo uma parte do coro Aleluia, de Handel, cantado por quem? Um coral adventista. Olha que bênção! Aí os irmãos lá da igreja, olha que bênção, o coral adventista cantou Aleluia de Handel lá na Rússia, com vários líderes religiosos, vários líderes governamentais. Que maravilha, que coisa bonita. A igreja adventista representando a verdade lá no mundo. Você está certo disso? Será que o sábado foi pregado para aqueles homens? Será que a mensagem dos 3 anjos foi proclamada nesse evento aí? Será que a condenação à besta e a sua marca foi proclamada aí nesse evento pelos representantes da igreja adventista? Não, né? Ah, tá, o momento não era propício para isso não, né? Ah, entendi. Vamos continuar aqui. Michael Kaminsky, acho que é isso, presidente da divisão euroasiática, sediada em Moscou, da Igreja Adventista, que interpretou as observações de Wilson, admirou-se como o clérigo sênior da Igreja Ortodoxa Russa, da Igreja Católica Romana e da fé islâmica se uniram aos seus homólogos protestantes no apoio à Bíblia. Olha só, todo mundo apoiando a Bíblia. Que legal, né? Demagogos. Foi interessante ver pessoas de vários setores da vida encontrar algo em comum. Algo em comum. Lembra lá da mensagem da irmã White? Quando as principais igrejas dos Estados Unidos se ligarem em pontos que lhes são comuns e influenciarem o Estado para apoiar as suas instituições, a América protestante então terá formado uma imagem da hierarquia romana. A imposição de penas civis aos dissidentes, ela diz, será um resultado inevitável. E agora nós temos aqui o homem falando, foi interessante ver pessoas de vários setores da vida encontrar algo em comum. Disse ele numa entrevista, todos falaram sobre a importância da palavra de Deus. Olha que interessante. Católicos, ortodoxos, até da fé islâmica, falando da importância da palavra de Deus, mas eles não creem no Alcorão? Não, mas eles falaram também da importância da palavra de Deus. Demagogos. Oleg Goncharov, diretor de liberdade religiosa da divisão euroasiática, foi encorajado pelo comparecimento de altos funcionários do governo do Kremlin e do governo da cidade de Moscou. Eles mostraram seu apoio ao falarem na reunião, declarou. Creio que os protestantes e os adventistas do sétimo dia defrontam um bom futuro na Rússia. Olha que interessante. É um futuro promissor, né, para a igreja adventista lá na Rússia. Ele também agradeceu, vamos enfatizar de novo, né, que é a parte lá de cima. Ele também agradeceu ao governo russo por proteger a liberdade religiosa numa parte do mundo onde pode ser difícil para os protestantes espalhar o evangelho. Será que realmente eles estão protegendo a liberdade religiosa lá? Foi interessante ver pessoas de vários setores da vida encontrar algo em comum, disse ele numa entrevista. Todos falaram sobre a importância da palavra de Deus. Será que realmente é importante para eles a palavra de Deus? Será que eles estão seguindo a palavra de Deus? Ou é só demagogia? Quando as principais igrejas, vamos citar o texto aí de novo, né? Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana e a aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Grande Conflito, página 445, escrito em 1888. E aí o texto que nós já vimos no vídeo anterior, mas vamos ver novamente, né? É também reconhecido que temos relacionamentos
com outras igrejas cristãs, os quais esperamos que sejam melhorados no futuro. Mas queremos evitar deixar os fanáticos ou os grupos dissidentes ou apocalípticos criarem confusão e projetarem falsas imagens da igreja. John Grass, Discussões sobre Fé e Liberdade, página 81, CPB 2009. Aí agora vem a pergunta para nós aqui. Será que realmente o governo russo está protegendo a liberdade religiosa, como lá o Ted Wilson, pastor Ted Wilson, né, presidente mundial da Igreja Adventista, disse naquele discurso lá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Nesse site aqui, é um site católico, acn.org, falando sobre a Rússia, ó. Protestantes. Os protestantes são sobretudo atacados por proselitismo, com base nas leis antimissionárias Varovaia. No dia 23 de novembro de 2016, o gabinete de um procurador local realizou uma inspeção ao Exército de Salvação em Vladivostok, lá na Rússia. Foi aberto um caso alegando que a organização, na sua atividade missionária, usa e distribui literatura e materiais impressos sem etiquetas de identificação da organização religiosa. Em 20 de dezembro de 2016, o Exército da Salvação de Vladivostok, note que isso aqui, 2016 é antes daquele discurso. Aquele discurso foi em 2017. Em 20 de dezembro de 2016, o Exército de Salvação de Vladivostok foi considerado culpado por ter literatura religiosa, incluindo 36 exemplares da Bíblia. Olha! Foi considerado por ter 36 exemplares da Bíblia. Será que esses homens estão defendendo a Bíblia? E coleções de canções religiosas na sala de culto, que não indicavam o nome da denominação, só porque não tinha o nome da denominação. A decisão relativa à destruição das Bíblias evocou protestos públicos, tais que a decisão foi alvo de recurso. Em 30 de dezembro de 2016, a ordem do juiz foi alterada. A seção sobre a destruição de itens confiscados foi retirada. Eles conseguiram alterar, reverter, né? Mas o resto da ordem permaneceu inalterado. O caso acabou por ser rejeitado pelo Tribunal Constitucional. Aí aqui tem um outro aqui, o pastor protestante Vitor Emanuel Mani, que é casado com uma russa e tem um filho nascido na Rússia, foi o primeiro estrangeiro a receber uma ordem de deportação no âmbito do Código Administrativo, artigo 5º, a linha 26. Parte 5. Estrangeiros que realizam atividade missionária. Em 20 de dezembro de 2016, o Tribunal da Cidade considerou culpado, né, por divulgar encontros religiosos, e aí a matéria continua, vocês podem ler depois. Então, será que realmente o governo russo merece agradecimento do presidente da Igreja Adventista por proteger a liberdade religiosa? Isso aqui foi apenas alguns casos que eu citei. Você pode pesquisar na internet e ver se realmente eles estão protegendo a liberdade religiosa lá. Ou se eles estão protegendo religiões. Porque você viu que os materiais têm que ter o nome da religião. Por quê? Porque existe um acordo para se proteger algumas religiões, em detrimento de outras. Se as religiões não estiverem fazendo parte do ecumenismo, dos acordos, acabou, não tem proteção. E nós sabemos que essas religiões não estão promovendo a verdade, mas estão promovendo erros totalmente contrários às Sagradas Escrituras que eles dizem defender. Tá certo? Então fica mais que provado aqui que esses homens, eles realmente são falsos, são demagogos, são hipócritas, são mentirosos, raça de víboras, sepulcros caiados. E tudo que Jesus disse com relação aos fariseus no tempo dele se aplica a esses homens nos nossos dias. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, no próximo a gente continua
Agradeço por ter assistido até aqui. Dê as suas contribuições aí, curtir, comentar, compartilhar, para ajudar aí o canal. E se você quiser ajudar esse ministério através da sua oferta voluntária, o link do Apoia-se está aí embaixo, os nossos contatos também. Que aquilo que você nos ajudar não faça falta para você e que Deus continue nos abençoando. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.